momento singular que vivemos requer um esforço coletivo para que a escola, essa instituição educadora centenária, se reinvente. Os desafios para que façamos são muitos, especialmente se nós pensamos em respeitar e incluir todos. Nesse desafio que requer coragem, apoio mútuo, criatividade e compromisso social. É para isso que nós criamos esse canal, para conversar com você, professor, gestor, coordenador pedagógico. O coronavírus impactou nossas vidas, em todas as direções. As escolas ainda estão fechadas, temos ainda este desafio e teremos o desafio quando nós retornarmos para as escolas, quando elas reabrirem. Pois bem, para conversar conosco hoje, nós chamamos o Tiago Franck. O Tiago é mestre em educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Caxias do Sul. E o convite é para que nós possamos conversar sobre a educação física nesse momento de pandemia. Tiago, muito obrigado por aceitar esse convite de estar aqui hoje, né? Vamos falar sobre educação física nesse momento? Olá, professora Cláudia. Um prazer imenso estar contigo, né, dialogando a respeito desse momento que vivenciamos em meio à pandemia e como se concebe, né, as aulas de educação física nas atuais circunstâncias. Prazer imenso estar contigo. Então, Tiago, o que a gente vai pensar assim em termos, o que nós podemos pensar em termos de desafios que os professores estão vivenciando nas escolas e talvez também em termos de ganhos e aprendizagens nesse momento? É notória a necessidade de aprendizado, né, em meio a tudo isso que estamos vivendo, né? A pandemia fez com que professores, escolas, gestores, enfim, todos que estão envolvidos de alguma forma, saíssem, né, de zonas de conforto. É como se nós recebêssemos um impulso, né, para mergulhar em algumas situações como a utilização das tecnologias, né, para que fizéssemos as nossas aulas, né, ou a nossa mediação chegar, né, que tivesse a possibilidade de chegar até os nossos estudantes. Então, eu percebo que alguns aspectos, sim, são positivos, né, em meio a isso tudo. Acho importante esse olhar resiliente do professor, né, a percepção de que existem alguns ganhos, ou que podem existir alguns ganhos. Um deles, certamente, é o ressignificado da prática do professor, né, se tratando aí especificamente do professor de educação física, né, que a partir do momento que ele concebe a sua aula remotamente, e muitos estão utilizando desse recurso, né, de enviar vídeos com atividades para os seus alunos, eles têm sim a possibilidade de ressignificar a sua prática, né? Por que isso? Ora, na escola nós temos sim um planejamento prévio, a elaboração do dia a dia, né, para que isso se concretize presencialmente. Nesse momento, o professor faz isso em casa, né, remotamente, com a gravação de vídeos. E é uma possibilidade para que ele se perceba também nessa condução. Como é a sua didática, né? Como ele apresenta as suas propostas. Então, eu percebo, professora Cláudia, que lá na frente, quando, não sabemos, óbvio, mas o professor poderá ressignificar a sua prática apropriando-se também destes recursos, né? Trazer a tecnologia como um aliado, né, para a sua prática docente, para o seu dia a dia. Tenhamos em vista que o aluno ele está dentro, né, desse processo tecnológico. E a gente sabe das tensões, muitas vezes, de gerações, né, que existem no ambiente escolar. Então, o professor se apropriando, por necessidade nesse momento, de alguns desses recursos, eu penso que algo positivo como desdobramento poderá vir a ser a utilização de forma mais até espontânea das tecnologias nas aulas de educação física, tá? Outro aspecto que eu considero também como positivo é a aproximação das famílias, né? Nós temos depoimentos, relatos de professores em que os familiares estão se aproximando dos seus filhos, né? Resgatando, inclusive, brincadeiras, o movimento da infância, né? E, de certa forma, tentando extrair algum significado e proveito dessa situação, o fato de permanecer mais tempo com os seus filhos. Claro que isso é muito relativo, né? Eu gosto daquela ideia, prof,
da tempestade, né, que estamos todos em meio a uma tempestade, mas em que as condições são diferentes, né, as embarcações em que estamos são diferentes, né? Então, claro, isso depende muito da condição da família, né, que leva também a condição de acesso tecnológico, né, a um espaço adequado, ainda mais se tratando da educação física, do corpo, do movimento. Uma coisa é morar num apartamento de 60 metros quadrados, outra é numa casa que dispõe. Mas sim, né, conversando, dialogando também com colegas, demonstram, né, a aproximação da família como um aspecto positivo, tá legal? E por fim, eu diria que a intenção de se atingir as dimensões motoras e cognitivas, tá? Em que a forma como se concebe hoje a educação física, ela me parece estar atingindo esses pressupostos, né? O vídeo permite para que a criança em casa, ao receber esse material didático, ela se movimente, tá? Ela desenvolva aspectos motores e também cognitivos, por meio de jogos, desafios, nesse sentido. No entanto, né, alguns desafios que surgem, e um deles se coloca em evidência quando tratamos da educação física como um ato de movimento, de compartilhamento de espaços, de corpo, de convivência, que é justamente este aspecto social, que o distanciamento, ele não permite, né, justamente que as crianças estejam nesse espaço compartilhando de jogos, de brincadeiras, de regras de convivência, né, na elaboração da ética, né, a partir do momento em que nos relacionamos por meio de um jogo e o significado que existe por trás do jogo, o significado que existe por trás do brincar, né, a importância da ludicidade para crianças, né, são lacunas que estão sendo colocadas, né, e que percebemos como um desafio e talvez algo que a longo prazo traga aí justamente aspectos negativos, tá? Outra questão é quanto ao volume de trabalho, né, que surgiu em meio à pandemia, tá? Algo diferente. Então, temos depoimentos de professores que adotaram essa estratégia de envio de material didático por vídeos, né, para os alunos, para suas famílias, tá? Utilizando redes sociais, né, grupos de mensagem, né, de texto, enfim, também envio de vídeo, e tem obtido retorno, né, de famílias e alunos. Só que isso ocorre em horários variados, em finais de semana, porque é o momento em que a família também consegue se organizar com seus filhos, né, para a realização das tarefas, das atividades, para filmar, para retornar esse professor e para que haja também uma interação nesse sentido, né? Ora, de como ocorre o feedback dessa atividade? Eu envio a proposta, o aluno realiza em casa, ok, como está sendo isso? Está fazendo, não está? Momento, né, professora Cláudia, que surgem mais perguntas do que respostas, mas professores vêm obtendo retorno, né, e em horários distintos, o volume de trabalho, é claro, que aumenta, né? Tem depoimento de um colega, por exemplo, que ele atende aproximadamente 150 alunos, né? E ele comentou que numa semana de trabalho ele recebeu aproximadamente esse número de vídeos, né? E teve que retornar também para suas famílias. Viu-se a obrigação naquele momento também de dar um retorno, uma resposta para as famílias e para os alunos, tá? Consequentemente, um aspecto que gera uma apreensão nesses professores, né, que estão na escola nesse momento, é quanto ao processo de avaliação. Como avaliar? Né? De que forma avaliar? Então, volta a mencionar a questão das dúvidas, mais perguntas do que respostas nesse momento. Por fim, deixo aqui uma última reflexão, vejo que é um momento para isso também, tensionarmos, né, questionarmos esse momento, é quanto à inclusão digital, né? Será que todos os alunos têm um acesso facilitado a recursos como esse que estamos utilizando, ao computador, a um dispositivo eletrônico, né, ao celular, ao WhatsApp, à rede social, enfim, nos questionamos a respeito. Será que são todas as famílias que têm uma internet de qualidade, né? Ok, vem se buscando alternativas, né? O material é entregue também nas escolas, com a descrição. Algumas famílias, inclusive, optam por esse meio, né?
mas eu acho que são questões que são necessárias serem debatidas, né? Que há necessidade de debate e que, consequentemente, com o tempo, teremos um pouco mais de clareza das consequências, né? Tanto positivas ou até os desafios, ou aquilo que ficou como lacuna a médio e longo prazo. Essas seriam as minhas considerações. Tiago, eu gostaria de fazer uma pergunta para ti que eu acho que tem a ver até com uma angústia minha, né? Como educador físico, né? Tu tens preocupações relativas à questão das crianças e adolescentes no que diz respeito ao movimento e ao corpo nesse momento que vivemos? Sim, sim, professora Cláudia. A principal preocupação é quanto à inatividade física, ok? Porque apesar de estimular de alguma forma, né, mantendo esse contato remotamente, com envio de atividades para as crianças e, consequentemente, para as famílias, a gente não tem ainda a dimensão do quanto essas crianças estão se movimentando. Tá? Então, a inatividade física já é uma preocupação, inclusive, da Organização Mundial da Saúde. Tá? A gente tem conhecimento do número de casos de obesidade, né, de sobrepeso infantil, ok? Além disso, muitas crianças, elas exploram o corpo, o movimento, não apenas na educação física escolar, mas também em atividades de extensão, né, como a criança que faz dança, ginástica ou alguma atividade esportiva, natação e etc. Tá? Então, um contraturno, né, em um outro horário, busca uma atividade de lazer, esportiva, enfim, recreativa, como uma forma de movimentar o corpo. E diversos pesquisadores apontam isso, é um conhecimento já universal da importância do movimento na infância e na adolescência. Então, a inatividade física é uma angústia, sim, professora Cláudia. Tenho isso comigo, do impacto, né, o quanto isso irá se prejudicar, né, crianças e adolescentes aí a longo prazo. Já estamos há 4 meses em meio à pandemia, né, e a gente sabe que esses espaços muitas vezes estão restritos, né? Como essa criança está se relacionando com o seu corpo, esse adolescente, em casa, né? Ele está praticando atividade física regularmente, a gente não tem, né, na legislação algo que determine a carga horária da educação física escolar, tá? Mas aqui no município de Caxias do Sul, nas escolas públicas, grande parte delas entende a importância e prevê no seu currículo 3 aulas de educação física por semana, né? Então, a gente consegue atender pelo menos o mínimo exigido pela Organização Mundial da Saúde, de atividade física 3 vezes por semana, no decorrer de 45 minutos a 1 hora, tá? Agora, será que essas crianças e adolescentes em casa estão mantendo essa frequência? Fica aqui um questionamento e também uma angústia que eu compartilho contigo. Tiago, quero agradecer assim muito a tua colaboração para que nós para pensar essa questão, né, toda da educação física, do movimento e do corpo, que eu acho que é uma dimensão tão importante na vida de todos nós, né, e das escolas sem dúvida e das crianças e adolescentes. Eu quero agradecer a todos pela atenção. Nós queremos poder ouvir vocês, professores, gestores, coordenadores pedagógicos, nos enviem suas dúvidas, suas sugestões, seus comentários, né? Esse é um espaço que é para ser de interlocução, de construção conjunta, de novas oportunidades, de novos pensamentos. Muito obrigada a todos e um especial agradecimento a ti, Tiago. Obrigado, professora Cláudia. Muito obrigado pelo espaço. Agradeço.